Vamos começar então a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar aí do que como vivem, né? Como vivem os profissionais bem-sucedidos. Na visão dos gestores, né? Não tem nada de errado para quem tem uma opinião diferente. Mas, de um modo geral, com a minha experiência como gestor de projetos na indústria por mais de uma década e meia, atuando diretamente com vários tipos de profissionais de praticamente todas as regiões do país e de muitos países mundo afora, essa visão de modo geral do comportamento, né? Como se comportam profissionais bem-sucedidos, não só dentro do trabalho, mas principalmente fora dele. E quando eu digo comportamento desses profissionais bem-sucedidos fora do trabalho, eu não estou me referindo ao que ele faz nas horas de lazer dele, o que ele faz da vida dele, se é legal ou ilegal, se é moral ou imoral, não estou entrando nesses detalhes, certo? Nessa abordagem, mas digo assim, como que o profissional pensa quando ele está fora do trabalho, como por exemplo, como que ele dedica as horas vagas dele, o que ele faz durante as horas vagas dele que vai contribuir para que ele seja um profissional cada vez mais informado, principalmente, atualizado, um profissional que tenha as áreas da vida dele equilibradas, como, por exemplo, principalmente as áreas que a gente aborda aqui em nosso canal, que são as duas áreas, a área profissional e a área financeira. E estão diretamente ligadas, uma interfere diretamente na outra, e é dessa forma que a gente vai trazer aqui essa abordagem. Como vivem esses profissionais bem-sucedidos? Bem, não existe um profissional padrão. Bom, eu venho aqui e pego, toma, esse aqui é o profissional padrão. Nós vamos seguir esse modelo aqui padrão. Não existe isso, até mesmo porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir e, principalmente, as pessoas são livres para se comportarem, para fazer aquilo que acham certo. Mas, de um modo geral, um gestor de uma indústria que está buscando ter na equipe dele os melhores profissionais, os profissionais que vão entregar os melhores resultados, nós temos uma forma de avaliar o profissional, como, por exemplo, como que esse profissional se comporta a comunicação. Como é a comunicação desse profissional? Quando eu digo comunicação, a comunicação do modo geral, como que ele conversa com os colegas, qual é a linguagem que ele usa com o cliente, com um colega de trabalho, com um supervisor, né? Com uma pessoa de outro departamento, com um fornecedor, como é a linguagem que ele aborda em seus e-mails, ele se comunica bem, ele passa a mensagem de forma clara e objetiva. Essa já é uma das características que o gestor normalmente avalia, né, desses profissionais. A outra questão, esse profissional, ele é comprometido com o que se espera dele, ele está focado no trabalho, ele sabe, ele tem clareza, ele tem foco naquilo que se espera dele, ele sabe o que ele tem que fazer, faz aquilo que precisa ser feito e da melhor forma que ele consegue fazer. Então, essa questão do comprometimento com o objetivo geral, ou seja, esse alinhamento entre o que a empresa, né, o que o negócio espera dele e o que ele se propõe a fazer, esse alinhamento das coisas é muito importante. Outra questão que é muito avaliada pelos gestores com relação aos profissionais de suas equipes é o desenvolvimento permanente, ou seja, a evolução profissional permanente, né? A EPP do profissional. O quanto ele busca manter-se informado com relação à sua área de atuação, procurar saber, né, o que há de novo no mercado, o que tem de novo hoje no mercado, quais as ferramentas, sistemas, produtos novos no mercado, empresas novas no mercado, o meu setor em si, o que está sendo falado pelas pessoas do meu setor de atuação. Ou seja, ele vive a profissão dele não só no momento em que ele bate o cartão para dentro e não vive mais a profissão dele quando ele bate o cartão para fora. Não,
ele está antenado, né? Ele está ligado no que está acontecendo. E dessa forma, quando ele está ligado, sintonizado com o que está acontecendo, ele consegue sempre estar um passo à frente de tudo que possa vir a acontecer, tanto para o lado negativo, quanto principalmente para o lado positivo. Por exemplo, o profissional é um profissional da área de mineração. Aí o setor de mineração no mundo inteiro está em baixa devido a uma nova política internacional relacionada ao minério, ou uma catástrofe ambiental, ou qualquer coisa que interfere na economia daquele país e vai atingir ele diretamente no setor de atuação, ele já está o quê? Preparado que algo pode acontecer. E aí ele consegue fazer o quê? Tomar ações preventivas para poder minimizar o impacto caso ele seja impactado com essa questão externa que vem de encontro à profissão dele. Assim como ele consegue se preparar para quê? Abraçar as melhores oportunidades. Um exemplo, o preço do barril do petróleo subiu de $50, está em ascensão. O preço está subindo. E aí, o que acontece quando o preço do barril do petróleo no Oriente Médio, na América do Norte, começa a subir? Automaticamente, os outros países que possuem reservas de petróleo consideráveis, eles também já começam a acompanhar a onda global, né, a onda internacional do setor, e acabam o quê? Opa, peraí, vamos direcionar uma parte da verba do investimento na indústria para quê? Para a indústria do petróleo. Por quê? O petróleo está em alta. E se esse profissional ele já está preparado, né? Ele está antenado, né? Sintonizado com o que está acontecendo. Ele já está preparado, ele fala assim, peraí, se vão aumentar o investimento no setor que eu atuo, vão abrir mais oportunidades. Como vão abrir mais oportunidades, ou seja, a oferta vai aumentar. Se a oferta vai aumentar e o número de profissionais hoje ele está aqui, ó, fixo, né? Constante aqui. Apesar de que tem gente formando todo dia nas universidades, nas escolas técnicas, mas a pessoa que ela já está empregada, automaticamente ela já está um passo à frente. Por quê? Normalmente, quando é a lei da escassez. Se aumentou o número de ofertas no mercado de trabalho, o que acontece com essas novas vagas? Eles vão pedir primeiro o quê? Os profissionais experientes naquele setor de atuação, daquela área. Então, se esse profissional ele já está empregado, ele é um profissional, nem que seja por um dia, experiente naquela área. Se ele é experiente naquela área, ele está cotado a pegar oportunidades melhores do que aquela onde ele está naquele momento. Ou seja, ele está um passo à frente. O que é estar um passo à frente? É já estar com o currículo atualizado, com os cursos em dias, os cursos que ele precisa ter para dar o próximo passo, subir para o próximo nível. E como que isso acontece? Vamos supor, eu sou hoje um assistente técnico de eletromecânica, um exemplo. E para eu me tornar técnico em eletromecânica, deixar de ser assistente e me tornar técnico em eletromecânica, eu preciso de quê? A primeira coisa que aquele profissional ataca? Requisitos. Requisitos. Por quê? Se você não atende os requisitos, não tem como você dar o próximo passo, certo? A empresa está aqui, ela tem os requisitos. Se você atendeu aqueles requisitos, beleza, você atendeu os requisitos. Qual que é o próximo passo? É o desejável. A pessoa cumpre com aquela formação, capacitação, documentos e outras coisas que são os requisitos, e aí passa a ser avaliada num próximo nível, que é o quê? Os desejáveis. O que são os desejáveis? Saber operar com uma ferramenta tal, saber mexer com software e tal. Vamos supor que essas sejam as características desejáveis para aquele momento. Então, esse é o próximo nível, desejáveis. Depois dos níveis dos desejáveis, aquilo ali, o terceiro, próximo nível, o que é? O diferencial. O que diferencia aquele cara ali do outro que está concorrendo com ele para aquela mesma vaga ali de técnico, né? De técnico em eletromecânica. Ele é assistente, mas ele quer ir para técnico. Então ele precisa de quê? Ele está concorrendo provavelmente com outros. Então ele atendeu os requisitos. Ele tem alguns desejáveis, né? E agora ele vai para o quê? Os diferenciais. O que diferencia ele daquele outro cara? Bom, é aí que a gente entra. O profissional bem-sucedido, quando a gente fala o profissional bem-sucedido, a gente, né, nós gestores da indústria,
Eu, por exemplo, atuo com gestão de projetos em plataformas de empresas multinacionais aqui no setor de petróleo e gás já há alguns anos. Então, quando a gente olha para um profissional e fala assim, pô, esse profissional é um profissional bem-sucedido. A gente não está falando que o profissional, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ser rico, ele tem que estar cheio de dinheiro no bolso. Não é isso que a gente fala com bem-sucedido. Até mesmo porque sucesso para mim como profissional pode ser o quê? Entregar todos os meus projetos dentro do cronograma, dentro do orçamento, dentro dos padrões de qualidade, sem riscos que venham colocar meu projeto em uma situação desfavorável, o reconhecimento do meu gestor, o reconhecimento. Isso, para mim, por exemplo, pode ser uma característica de um profissional bem-sucedido. Para o outro, profissional bem-sucedido pode ser o quê? O cara que está ganhando bem, que está pintando oferta de trabalho para ele todo dia. Então, para outra pessoa, essa é uma forma. Então, não tem o padrão, o certo. O que é certo e o que é errado. O profissional bem-sucedido para nós gestores, por exemplo, é o quê? É o profissional que ele está equilibrado, ele está bem antenado no que está acontecendo ao redor dele, da profissão dele, na cidade, no estado, no mundo afora, no setor de atuação dele, o que está acontecendo. Então, ele está bem antenado. Outra coisa, o profissional bem-sucedido, ele tem um reconhecimento a ponto de que ele tem um otimismo, né, cara, uma segurança de que se porventura acontecer qualquer coisa e ele perder aquele emprego ali, ele sabe que ele pode passar algum período aqui fora do mercado de trabalho, mas que uma hora ou outra ele vai voltar. Por quê? Porque ele é um profissional que ele sabe o caminho, ele sabe o caminho que ele tem que percorrer para ele se recolocar no mercado de trabalho. Ele sabe direitinho o que ele tem que ter, que é exatamente aquilo que a gente falou atrás. Ele tem que atender os requisitos, ele tem que ter algo desejável, aquilo que se deseja de um profissional, né, de alto nível, e ele tem que ter um diferencial. O que pode ser esse diferencial dele? Pode ser, por exemplo, já ter atuado em empresas grandes, já ter atuado em projetos complexos, tem experiência porque já trabalhou fora do Brasil, tem experiência porque já atuou em áreas diferentes dentro do mesmo segmento ali. É um profissional que se identifica com isso? Que ele é um profissional que ele tem adaptação fácil. Então, esse é o que? O diferencial. É o diferencial dele. Beleza? Então, esse é o profissional bem-sucedido. Vou dar um exemplo muito simples do que é um profissional bem-sucedido. Vou contar uma história, na verdade. Uma repórter, ela estava fazendo uma matéria com a construção civil, com autorização dos gestores. Ela entrou acompanhada do pessoal da área de segurança, entrou na obra e pediu para poder conversar com os trabalhadores. E nisso ela aproximou-se de um pedreiro e falou assim, perguntou ao pedreiro, meu senhor, qual é o nome do senhor? Fulano, o que o senhor faz aqui? Ah, eu sou pedreiro. A resposta que o cara deu para ela, eu sou pedreiro. Beleza, o senhor tá bem? Ótimo, tal. Ela caminhando, ela encontrou com outro mais na frente. O que o senhor faz aqui? Perguntou para esse outro pedreiro, né? Esse segundo pedreiro virou para a repórter e falou assim, eu trabalho aqui numa obra como pedreiro, nós estamos construindo uma habitação onde vão morar famílias, né? Casais, idosos e tudo. Isso aqui vai ser um novo lar de novas famílias. Então, olha a diferença para que dois profissionais da mesma área ali e tal deram com a mesma resposta. Entendeu? O que isso me leva, olhando só um recorte da entrevista, o que isso me leva a pensar? Esse segundo profissional, ele está muito mais imerso ali, ó, no que ele está fazendo, no sentido o sentido que aquilo que ele está fazendo ali tem, não só para ele, mas envolve aquilo que ele está fazendo. Esse é um exemplo. Por isso que eu disse antes aqui que o profissional bem-sucedido não é aquele profissional que... Não é só aquele profissional que tem milhares de milhões de reais ou de dólares guardados. O profissional bem-sucedido é aquele profissional que ele age como um profissional bem-sucedido, ele se comporta como um profissional bem-sucedido. Existem formas de chegar a esse nível assim, de comportamento, né, de atitude, de posicionamento. Existe todo um trabalho por trás disso. Muitas pessoas têm já como naturalidade um tipo de dedicação e carinho maior com aquilo que está fazendo. Até mesmo porque nós temos perfis diferentes. Tem pessoas que são perfis mais comunicadores, que falam mais. Tem outros que são mais
analíticos, né, que analisam mais a situação, tudo, analisa tudo no mínimo detalhe para depois poder tomar uma decisão, dar um próximo passo. Tem os outros que são os executores, né? Fala pouco e já vai fazendo. E tem os planejadores, né? Planejam tudo no mínimo detalhe. Tudo. Então tem perfis diferentes. Então não é só, a gente não define esse profissional só através de uma resposta que ele deu para essa repórter, né? Tem outras questões envolvidas. Dentro aqui desse nosso canal, a gente trabalha o quê? A gente trabalha o lado do desenvolvimento profissional e também o lado do desenvolvimento financeiro. Por que a gente faz isso? São áreas que estão muito ligadas e que interferem uma na outra. Como que interfere? Por exemplo, o trabalhador ali, o profissional, ele está com muito problema financeiro. Sempre com problema financeiro. Dívidas ou não consegue prosperar, algo desse tipo. Isso pode vir a interferir no rendimento dele no trabalho, em todas as áreas. Ele pode estar menos criativo, ele pode estar menos produtivo, ele pode estar menos atento aos riscos ali, ó, em volta do local de trabalho, né, exposto a uma situação de acidente, por exemplo. O profissional ali que ele está com certos problemas financeiros, ele está normalmente focado naquele problema, ele está com aquele problema na cabeça ali, aquela dívida, aquela conta que ele tem que pagar, aquela multa que ele tomou, que ele vai ter que pagar, aquele boleto que está vencendo, a conta que está chegando e tudo. E aí ele não consegue viver o melhor que ele pode viver, ele não consegue dar o máximo que ele pode dar. E aí é uma bola de neve, ele não consegue dar o máximo daquilo que ele pode dar, e tem um colega do lado dele ali que está voando, o cara está bem, está com as contas balanceadas, está sempre em condições de um final de semana poder ter um lazer com a família, ou sozinho, né, ter um lazer, né, pode desfrutar dos momentos de folga dele com mais leveza e tudo. E esse profissional chega no trabalho na segunda-feira de manhã como? Ele chega bem disposto, ele chega, né, já querendo saber o que ele tem para fazer naquela semana, ele chega querendo produzir, ele chega, ó, iluminando o ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele está em alta, ele está com a vida dele financeira equilibrada. E aí o que acontece? Infelizmente, ou felizmente, eu não tenho uma resposta definitiva para dar com o que eu acho disso, mas as pessoas, elas avaliam aquilo que a gente entrega a elas. Então, nesses dois casos que eu dei aí, ela vai avaliar um cara que chega com os ombros baixos no trabalho, chega com aquela cara já que, nossa senhora, mais uma segunda-feira, não é possível, não sei o quê. E tem o outro que chega com os ombros, né, levantados, chega disposto, chega querendo trabalhar, contando o que fez no final de semana, querendo saber o que vai ter aquela semana, cumprimenta um, passa ali, cumprimenta o outro, deseja bom dia, boa semana para você, tudo bem, como é que foi seu final de semana? Então, olha só dois cenários aí que as pessoas estão avaliando. Quem são as pessoas? Os colegas de trabalho, o cliente, o gerente, o chefe ali dessas pessoas estão ali avaliando. E aí, quais são as conclusões normalmente que o gestor tira? Estou falando normalmente assim, porque cada caso é um caso, tá? Eu peguei um pequeno exemplo para dar com questão com relação à questão financeira, mas cada caso é um caso. E a gente tem sempre que tratar o ser humano como um ser humano. Então, obviamente que o gestor, um departamento de gestão, um gestor que é um gestor de verdade, que é um desenvolvedor de pessoas, ele vai fazer o que nesse momento? Ele vai abraçar o cara que está com um problema, com esse problema, seja lá qual for o problema. Eu citei o exemplo do problema financeiro, mas pode ser um outro problema. Ele vai abraçar esse profissional, esse colega de trabalho, tentar entender, né, utilizar da empatia para tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, para poder utilizar dos recursos e ferramentas que ele, como gestor, e a empresa, a organização tem para poder auxiliar aquele profissional, trazer ele para uma situação mais favorável e poder fazer com que ele supere esse momento e volte a ser aquele profissional que se espera que ele seja, e principalmente um colega de trabalho que você possa olhar para o colega e falar assim, o cara está bem, a pessoa está bem, enfim, esse é o papel do gestor.
Mas, voltando lá às avaliações, o gestor também ele tem esse lado também racional. Ele tem esse lado dele de humano, mas ele tem um lado racional. Ele tem que fazer uma avaliação mais criteriosa, por exemplo, como que esse profissional que está sempre com problemas e tudo, como que esse profissional pode, por exemplo, assumir um cargo de maior responsabilidade, um cargo de liderança. O líder, ele tem que estar como? Ele tem que a liderança, principalmente a liderança mais eficiente, a liderança pelo exemplo, o líder ele chega no local de trabalho e se comunica com os liderados dele, os subordinados dele, ele se comunica ali de forma proativa, né? Ele chega com otimismo, com energia para passar aquela energia para as pessoas que trabalham com ele ali. Para quê? Para as pessoas poderem comprar a ideia dele. Porque se ele chega lá no trabalho, pessoal, chega lá caidão, a gente tem que fazer isso, a empresa quer que vocês agem assim, não sei o que, as pessoas estão do lado de cá, vão olhar para o cara e falar assim, pô, esse cara não está passando, não está transmitindo confiança. Então é nessa hora, quando o gestor for pegar lá, quando ele for avaliar os 2 exemplos que eu dei, e falar assim, bom, eu preciso promover um. Eu tenho 2 aqui e eu preciso promover um. Qual dos 2 que eu vou promover? Na maioria das vezes, podem haver casos pontuais, mas na maioria das vezes ele vai promover aquele que está mais equilibrado. O profissional que está mais equilibrado, ele está em condições de tomar as melhores decisões, ele está em condições de liderar pelo exemplo, ele está em condições de fazer com que os subordinados ali acreditem na ideia dele. E uma característica muito importante do gestor, um bom líder, ele inspira as pessoas. Então, o profissional que chega motivado, equilibrado no trabalho, com energia, na segunda-feira, de manhã, ele chega com a postura, né, os ombros levantados, chega tudo bem, com aquela educação, aquele carinho de cumprimentar aquelas pessoas do trabalho, tratar com respeito, se importar com elas, como foi seu final de semana, tudo bem, como é que tá, tudo certinho e tal, estamos preparados para mais uma semana de trabalho, vamos lá pessoal, mais uma semana, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer, quem tiver qualquer problema e tal, me procura, nós vamos procurar resolver, mas a gente tem um compromisso com um objetivo, com um cliente, com quem quer que seja, e a gente tem que entregar aquele resultado. Nós vamos dar o melhor que a gente pode para entregar aquele resultado. Ou seja, ele está irradiando ali energia, cara. Ele está inspirando as outras pessoas. Ele está tirando as pessoas da inércia. Então, esse provavelmente vai ser o profissional que o gestor vai escolher. Porque, por outro lado, ele tem aquele outro que vai chegar assim, bom pessoal, passa aqui, passa pelas mesas, cabeça baixa, ombro baixo, vai para a mesa dele, pega lá o computador, reinicia, liga o computador, vem devagar, vê o que é o trabalho da semana, vai lá, pessoal, tudo bem? A gente tem o trabalho da semana, esse aqui, tá bom? Vai lá, bom dia para todos, vira as costas e vai. E ali, faltou o quê? Aquela energia, aquela carga ali para quê? Para pegar, injetar inspiração na equipe dele, e vamos, e as pessoas o quê? Comprarem a ideia dele, sabe? Se sentirem ali, tocada pelaquela energia, pelaquela motivação, pelaquela vontade de vencer, de seguir, de vencer, de crescer. A diferença é grande desses 2 profissionais que eu citei aqui agora, certo? Essa é uma das características que define o profissional bem-sucedido, uma das que a gente falou, de tantas outras que a gente falou até agora, certo? Outra característica do profissional bem-sucedido, a gente falou aqui no início, não se trata de o profissional bem-sucedido, ele pode ser bem-sucedido de várias formas. Quer ver uma outra forma do profissional ser bem-sucedido? É um profissional que está em constante evolução ali, em treinamento, sempre buscando novas informações, sempre crescendo, buscando o que tem de mais novidade no setor dele, está sempre um passo à frente, está sempre trazendo uma ideia nova, ele tem sempre uma opinião proativa com relação a um problema que aparece, ele tem sempre criatividade para poder desenvolver uma solução que ainda não foi pensada, que ainda não foi colocada em prática. Então tem isso tudo por trás. E como? Aí que está a questão. Então, Paulo, você está dizendo para mim que os profissionais bem-sucedidos, eles vivem assim, né? Eles vivem de forma
as suas áreas de evolução, né, pessoal ali permanente, o bem-estar no trabalho, a comunicação, isso tudo, a parte financeira dele, as contas estão balanceadas, ou seja, ele não traz para dentro do trabalho tanto problema financeiro, tanta carga negativa nas costas dele de fora do trabalho. Tem a parte de relacionamento e tal, mas é uma parte que a gente não procura abordar nesse momento aqui, porque é uma área que vai um pouco mais além do que a gente está, com que o objetivo nosso aqui desse canal, certo? Aqui a gente vai falar de desenvolvimento profissional e financeiro, essas duas áreas. Ou seja, o que faz com que o profissional possa trabalhar ali sem aquela pressão, né? Por exemplo, um exemplo de pressão, uma pressão, eu vou botar aqui um exemplo prático de pressão, que a pessoa traz para dentro do trabalho dele. Alguém chega dentro da empresa e fala assim, olha, a empresa está passando por um momento difícil, os resultados são os piores e achamos que pode haver corte aí no quadro de funcionário. Pô, isso é um turbilhão de energia negativa para aquele profissional que não tem confiança nele. Ele não tem confiança. Então, o que acontece? Ele já, logo nesse início, ele já vai vestir a carapuça do eu sou o próximo, a próxima vítima sou eu vou embora, eu vou perder, eu tô fora. Por quê? Ele já está sem confiança. E essa confiança ele não perdeu de uma hora para outra. Essa confiança ele já vem perdendo com o tempo. Essa confiança, normalmente, a pessoa perde quando ela começa, por exemplo, ouvir as pessoas que já estão sem confiança. As pessoas que já estão sem confiança começam ali no cafezinho, na hora do almoço, no bate-papo ali e tal, aí plantando a sementinha nele da falta de confiança, e ele vai deixando com que essa semente venha brotando dentro da cabeça dele, da mente dele, a ponto de que ele já se sentir também inferior. E eu também. Aí normalmente as reclamações vêm em forma de que a empresa não está boa, que o salário não está bom. Isso porque o outro lá que já estava no momento ali de queda, ele começou a plantar essas ideias dentro da cabeça do cara, e o cara faz o quê? Ao invés dele logo já ligar o modo dele proativo, não, peraí, cara, isso aí é um momento passageiro, isso aí já é só esquecer e trabalhar essa questão que rapidamente sai desse momento aí de pré-crise aí para um momento de superação. Então ele já liga o modo dele, o modo proativo, que é o quê? É pegar essas informações negativas, esse obstáculo que começa a chegar e trabalhar no sentido contrário. Então o cara já está sem confiança ali. Aí chegou a crise e o cara fala, pô, sou eu. Agora, vamos supor, agora eu vou dar um exemplo do profissional bem-sucedido, com segurança nele. Chegou a crise, ele fala assim, peraí, chegou a crise, vamos fazer o quê? Ligar o plano de ação. O que é o plano de ação para uma crise? Chegou uma crise no mercado de trabalho. Isso pode acontecer com qualquer um. Já aconteceu comigo algumas vezes, não foi uma só não. Teve uma delas que eu caí nela, entendeu? Eu caí nela, passei por um momento de crise. Só que eu liguei o modo proativo, para poder sair dela o mais rápido que eu pudesse. Então, está chegando a crise, ligou o plano de ação. O que é o plano de ação na crise? Começar já a fazer o quê? Atualizar toda a estrutura dele. Qual que é a estrutura dele? A estrutura que mantém um profissional ali no raio de ação ali das empresas que podem contratá-lo. Está já em networking, conversando com pessoas da área dele que trabalham de repente em outras indústrias, né? Em outras regiões e tal, mantendo e já começar a saber aí, como que está aí, como que está acontecendo, para quê? Para ele se posicionar no cenário um pouco mais abrangente do que está acontecendo, para ele de fato saber, não, peraí, isso aqui realmente vai chegar até a mim. E já começar o quê? Fazer os contatos dele, pessoal, tudo bem, começar a monitorar, porque as oportunidades podem aparecer. Porque se na empresa dele está ruim, e algo de ruim vai acontecer, e realmente vai ter uma debandada, por exemplo, de profissionais, vão perder o emprego ali, nesse caso, o cara que sai na frente, vamos supor, o primeiro a ser mandado embora, vai mandar um monte de gente embora, mandou o primeiro embora. Esse primeiro que foi mandado embora, ele tem uma vantagem com relação aos que vão ser mandados embora depois dele. Ele sai antes e ele começa a procurar outro emprego antes. Então esse plano de ação tem que estar já em mente. Toda vez que chega um momento de crise, já tem que estar com esse plano de ação já aí para poder
tá com o currículo bem estruturado já, bem elaborado e tudo. E esse aqui também é uma coisa que a gente vai trazer para cá. Eu vou fazer um dia um vídeo aí que é só de como que um profissional da área técnica prepara um currículo interessante. Por quê? Abrindo parênteses, o currículo, ele é estrategicamente montado. Não é só sentar no Word e escrever um monte de meia dúzia de palavras ali e tal, não. Ele tem estratégias do quê? Palavras-chave, né, que o recrutador, o gestor vai utilizar no programa de computador. Imagina, o cara tem 1000 currículos lá na caixa no banco de dados dele. Um gestor que está com tempo escasso, ele vai ter tempo para ler 1000 currículos? Ele não vai ler nem 50. Então ele faz o quê? Joga num software que vai filtrar através de palavras-chave, ali, de algoritmos, melhor dizendo, que vão selecionar as palavras-chave para quê? Selecionar esse cara. Então, o que acontece? Nessa área você está com um currículo bom, já, bem elaborado, de preferência mais de um. Nos próximos vídeos aí, lives nossos, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de currículo diferente para o mesmo profissional, para mostrar como que ele faz diferentes currículos para atacar frentes ali diferentes, várias frentes, né, de possibilidades que ele possa atacar ali. O LinkedIn tem que estar também bem estruturado, o cara tem que estar participando, comentando no post de um colega de profissão, comentando no post de um recrutador, fazendo um networking legal ali. Ou seja, ele tá trabalhando o terreno dele, o plano de ação. Para quê? Se aconteceu algo de ruim com ele já tá ali, ó. Ele já tá em flow, ele tá em fluxo ali. Ele não vai ter que... E agora, meu Deus, o que eu faço? Botar a mão na cabeça e agora o que eu faço? Ele já não está mais nisso, ele não passa por essa fase, ele não é pego de surpresa, entendeu? Como é que funciona? Funciona dessa forma. A grande falha do profissional que perde emprego é ele só procurar emprego depois que ele perde. Acomoda no emprego ali, fica acomodado e só vai procurar. Ih, meu Deus, onde está meu currículo? Pô, a última vez que eu atualizei foi há 2, 3 anos atrás. Então, aí, meu irmão, até ele chegar para concorrer com aquele que está no dia a dia ele já procurando, ele já vai estar bem atrás da largada aí, certo? Esse é o plano de ação. Outra questão é o profissional procurar fazer curso depois que ele perde emprego. Pô, ficou 5 anos na empresa tal, de 5 anos para cá a empresa não pagou nenhum curso pro cara. Aí por causa disso o cara também não fez nenhum curso, ele não tirou nem um real do bolso para fazer um curso, porque a empresa não pagou para ele, como ele já está empregado, ele se sentiu na zona de conforto e não precisar de fazer um curso. Aí o que acontece? Ele sai do emprego, quando ele chega, aí ele se depara com uma bifurcação. Ele se depara com a bifurcação. Ou ele vai ter que investir uma determinada quantia de dinheiro para fazer todos aqueles cursos que ele não fez e que o mercado já está exigindo para a posição que ele quer ocupar. Ou então ele vai encarar a procura da oportunidade daquele jeito mesmo e vai se deparar por algumas situações. Pode ser que se depare com algumas situações do gestor pegar o currículo dele e olhar e falar assim, pô, esse cara tem 3 anos que não faz um cursinho sequer online de internet gratuito. Ele tem 3 anos que ele não faz um curso gratuito. É via de regra? É verdade absoluta isso que eu vou falar? Nem sempre. O cara pode estar estudando por outras formas, buscando informações, sem de fato estar ali fazendo um curso mesmo, receber um certificado. Pode ser, pode, mas na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, que já entrevistei mais de 100 técnicos, por exemplo, da indústria, entrevistei muitos técnicos, já avaliei dezenas, talvez centenas de currículos aí que chegava até mim, quando eu precisava integrar alguém no quadro técnico da empresa, eu olhava e falava assim, pô, esse cara tem muitos anos que ele não faz um curso. Quando acontecia desse profissional, a experiência dele profissional ali ser muito boa e tal, eu buscava entender um pouco mais o que está acontecendo com aquela pessoa. Entender o porquê que ele não fez curso, por que o currículo dele está tão desatualizado. Dentro de tantas possibilidades, ocorreu o seguinte, o profissional é muito bom e tudo, você via na entrevista com ele ali, perguntava ele, o cara sabia mesmo do que estava falando, e acomodou, não fez o curso e tal, e tá tudo bem. Se ele estiver concorrendo com outro que não seja, de repente, tão bom quanto a ele, quando eu digo bom, eu não me refiro só à área técnica, mas principalmente nas soft skills ali, né? Nas inteligências ali que são as responsáveis aí pela demissão de 9 em cada 10 profissionais. A cada 10 que são mandados embora, 9
desses é devido a comportamento, questões comportamentais, né? E um é por competência técnica. Não está conseguindo desenvolver na parte técnica do trabalho. Os outros 9, normalmente é isso que acontece. Estatisticamente falando, esses outros 9, eles estão cometendo desvios comportamentais. Então, nessa entrevista, de repente, se ele se deparar com um outro que não é tão bom quanto ele, na experiência profissional, mas que tem uma experiência razoável, na entrevista demonstrou que tem habilidades comportamentais ali, que vão de encontro à missão da empresa, né, aos valores da empresa, de repente esse profissional que é muito experiente, ele fica de fora, porque ele ficou paralisado na carreira, ele não buscou uma evolução pessoal permanente, ele não buscou esse conhecimento que está sempre mudando. A cada dia tem um novo conhecimento chegando na indústria, né? A indústria vai desenvolvendo tanto a parte da tecnologia, quanto também essa parte de gestão, né? De relacionamento interpessoal. E já é comprovado que isso interfere diretamente no resultado da pessoa, da equipe, da organização. Então é muito importante o profissional estar buscando sempre essa capacitação, essa sintonia com o que está acontecendo no mercado de trabalho e na área que ele atua, para que ele esteja ali, em situação de que, quando ele se deparar com uma entrevista de trabalho, com algo desse tipo, ele conseguir demonstrar para o gestor ali, para o recrutador, que ele é um profissional que ele vai atender aquela demanda ali, tanto tecnicamente, quanto nessa parte de comportamental, né? Com relação ao trabalho fora das nossas fronteiras, os profissionais brasileiros que estão hoje trabalhando fora do Brasil, que estão com com a situação financeira muito boa, que estão trabalhando. Aqui atrás de mim tem um mapa global aqui. Eu, na minha trajetória, de 2007 até esse ano, 2020, ou seja, nos últimos 13 anos, eu passei alguns anos fora do Brasil, entre a Europa e a América do Norte, Estados Unidos, mas também tive em outros países, tive no Chile, no Panamá, Colômbia, tive em outros países, pelo Suíça, Espanha, em alguns países. Então, eu cheguei a rodar um pouco, trabalhei com profissionais, desde o Vietnã até Croácia, até Canadá, Argentina, ou seja, trabalhei com gente do mundo inteiro. Normalmente, independente dessa diferença de cultura entre as pessoas, diferença cultural, que é normal, né? Um profissional se comporta de um jeito, o outro de outro jeito, mas de um modo geral, tem uma característica aí que é incomum para todos, que é a colaboração. Essa parte da colaboração, ela é fundamental, porque se não tiver colaboração correndo pelo sangue, dificilmente ele vai conseguir se destacar. Dificilmente ele vai conseguir abraçar as melhores oportunidades, crescer ali, entendeu? Subir mesmo, elevar mesmo na área de atuação dele, ser diferenciado, ser bem sucedido mesmo. É o cara que é lembrado, toda vez que se fala um nome assim, um técnico em elétrica, você lembra do cara, porque o cara é diferenciado. Um técnico em logística, um analista de recursos humanos. Você tem vários, né? Você tem aquele que dá atenção ao profissional e tem aquele que só cumpre o protocolo. Ou seja, em todas as áreas de atuação, tem aquele cara que cumpre o protocolo ali, cumpre ali o que se espera dele, e tem aquele outro que ele é destaque, porque ele faz o dele, faz o melhor que pode e colabora com os demais. Ele entrega o melhor que ele pode, não porque ele quer parecer para os outros ali que ele está entregando mais. Não é um jogo de interesse ali. Ele entrega por quê? Porque ele quer ajudar para o outro, ele quer contribuir, ele quer agregar valor. A palavra que a gente ouve muito, hoje em dia eu trabalho numa empresa de capital alemão e norueguês, uma empresa de cultura norueguesa. Então o que a gente ouve lá dentro, conversando com os noruegueses, suecos, lá, finlandeses, é o quê? É agregar valor, cara. Essa questão de agregar valor, da colaboração, ela é muito presente, principalmente nos países europeus. Por quê? Os europeus eles entendem muito dessa forma, que o profissional ele é bom naquilo que faz, mas ele é bom também desenvolver o ambiente onde ele está inserido. E antes, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, em empresa norte-americana, nesse departamento de petróleo e gás lá, a cultura era um pouco diferente. Eles esperavam o resultado, eles me entregavam tudo que eu precisava para desenvolver, mas era uma coisa mais fria. É resultado, é você fazer o que está sendo proposto, entregar o resultado.
Já para a cultura europeia, antes de trabalhar na Noruega, eu trabalhei na França há alguns anos, também era mais ou menos essa pegada cultural, sabe? É você entregar o resultado que se espera, mas também entregar o valor que a equipe, que a empresa, cliente, fornecedor, valor ali, você agregar valor para esse desenvolvimento mútuo, não só daquele resultado que se espera. O resultado é óbvio, uma questão óbvia, não tem nem o que questionar com relação a isso, tudo se resume no resultado, mas atrelado ao resultado está essa questão do desenvolvimento ali, ó, a gente chama de environment, que é o meio ambiente, ele não só o meio ambiente de natureza, não, o meio ambiente ali onde você está vivendo ali no seu dia a dia, onde você está trabalhando, sua equipe, sua empresa, né, se for um consórcio de múltiplas empresas, né, o conjunto de empresas, enfim, é um desenvolvimento que ele tem que vir em formato de onda mesmo. Então essa é mais uma característica do profissional bem-sucedido. O que é outra característica dos profissionais bem-sucedidos? Como é que eles vivem? O profissional bem-sucedido, ele nunca se acomoda, ele está sempre pensando no próximo passo, ele está sempre buscando um ponto de melhoria. Eu trabalhei com um determinado projeto que eu participei, vou contar para vocês aqui. Participei de um projeto que eu tinha, a nossa equipe, os recursos estavam limitados. Por quê? A gente tinha várias embarcações, né, plataformas de navios de petróleo passando por manutenção no mesmo período. Houve uma renovação de contrato meio que conjunto dessas unidades marítimas, e aí a nossa equipe de manutenção e projeto, ela acabou ficando um pouco aquém daquilo que poderia para atender aquela demanda toda de manutenção, substituição de equipamento, reforma e tudo. Então a equipe ficou pequena mesmo para a quantidade de trabalho que tinha que ser feito. O que aconteceu? Começaram a passar para a gente os estagiários, profissionais que tinham acabado de sair da escola técnica e que eram de outras áreas mesmo. O assistente de solda vinha para trabalhar com a gente. A gente atuava no departamento de submarinos. Nessa época eu atuava como engenheiro de equipamentos submarinos, equipamentos de grande porte que trabalham a 2.000 metros de profundidade, às vezes, ou seja, no fundo do mar mesmo, acoplado lá onde começa a perfuração para abrir o poço que vai produzir o petróleo. Vinham profissionais de várias áreas para poder servir ali para a gente, ali, entre aspas, de serventes ali, né, ajudando a gente com o trabalho mais braçal, desmontando peça, montando peça, carregando ferramenta e tal, para conseguir fazer o projeto andar. E aí, eu me deparei com uma situação em que foi concedido para mim, para minha equipe, 2 rapazes. Um deles era do departamento de solda, trabalhava com lixadeira, né, solda, essas coisas assim. O outro era da área de plataforma, auxiliar de serviços gerais. Limpeza, lavar a ferramenta, lavar equipamento. Esses 2 foram entregues para mim e Pablo, ó, você ganhou. Tinha mais gente na equipe, tinha uns romenos lá muito doidos, tinha uns americanos lá também do Texas, do Alabama, muito diferentão na equipe, era uma equipe grande. E aí nós fomos pro instaleiro, se eu não me engano, foi na Baía de Guanabara, para começar esse projeto. E aí, esses 2 rapazes que estavam na minha equipe, que eu estava acompanhando eles de perto, porque são atividades mais críticas ali, né? Com medo dos caras machucar, ou mesmo com medo deles fazer algo no equipamento em que futuramente pudesse causar uma falha e colocar a operação toda em risco. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei bem como um tutor dos caras ali. Aí, num belo dia, eu estava pendurado, né, em cima do mar, assim, trocando uma peça no equipamento, já prestes a mergulhar o equipamento para dentro do mar, para ir para o fundo do mar, para a gente começar operações, fazendo os últimos ajustes. E aí eu pedi assim para um cara, assim, para um desses rapazes: rapaz, vem cá, tem como você pegar para mim, por gentileza, subir? Tinha uma escada que subia assim, vários degraus, escada de peito, né? Seguro por um cabo de segurança, mas tinha que subir para depois chegar lá no convés, ir na oficina buscar as ferramentas. Aí o cara virou para mim e falou assim: pô, cara, já subi lá umas 4 vezes, você vai me fazer lá em cima de novo? Aí eu peguei, foi meio que essa resposta foi pego de surpresa para mim. Por quê? Quando eu passei pelo meu período de estágio das embarcações, e eu cheguei para o estágio, eu já tinha 10 anos de experiência. Eu vim da indústria têxtil, para quem não sabe, cheguei no petróleo já com 10 anos de experiência da área técnica. E eu cheguei com a mentalidade que eu não sei nada, eu estou aqui para aprender, eu vou fazer tudo
pedido que eu faça, da melhor forma que eu puder. Mas esse foi o meu pensamento. Então eu fazia de tudo, buscava a ferramenta, andava nisso, trabalhava na chuva, às vezes lavando isso, molhando aquilo, limpando aquilo, limpava a ferramenta, fazia, não botava a mão em nada, só era o servente. E aí o cara falou isso pra mim, eu fui meio que pego de surpresa, por quê? Né? Eu não esperava uma resposta dessa. Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, não, cara, então é o seguinte, fica aqui então, espera aqui que eu vou lá em cima pegar. Aí subi, peguei, fui meio que, não vou falar que eu fui felizão pegar, mentira, eu vou estar mentindo, mas fui lá, busquei a ferramenta, voltei e continuamos o trabalho. E passou uns dias, esse cara virou pra mim, esse mesmo cara virou pra mim e falou assim, ô chefe, deixa eu te perguntar um negócio, olha só, será que vai abrir vaga aí para assistente de sistema submarino aí, mais pra frente e tal? Eu falei, cara, pode ser que sim, pode ser que não, não conversei com o gerente da plataforma ainda não, tem que ver isso aí. Aí, tá, beleza. Ah, se souber de alguma coisa, você me avisa, o cara falou pra mim. Tudo bem, pode achar que eu te aviso. Aí deu os 14 dias ele trabalhar, ele desembarcou e veio o outro rapaz, o que era de assistente de serviços gerais na plataforma, veio trabalhar comigo. Aí estamos lá trabalhando, ele terminava uma tarefa que eu pedia a ele chegava pra mim, Jeff, terminei lá, o que eu posso adiantar pra próxima tarefa? Ah, ô fulano, faz isso. O cara fazia e voltava, Jeff, terminei lá. Ó, posso ir lá para a oficina e ajeitar as ferramentas, limpar, conferir as ferramentas, botar no lugar? Pode. Terminava lá, voltava, ó. Moral da história, aonde esses dois caras estão hoje? Um eu não sei onde está, mas esse outro, eu te falo onde ele está. Hoje ele é engenheiro de sistema submarino. Ele é hoje o que eu era na época e ele era meu ajudante. Tá entendendo a linha de pensamento, como é que as coisas mais ou menos funcionam? Não existe a profissão do cara, o sucesso profissional, o desenvolvimento, ela não é igual a gente entra no nosso carro, aí nós vamos dirigindo, para em frente ao Burger King ali, entra no drive-thru ali, pede numa cabine, paga na outra e pega o lanche na terceira, cara. Não funciona assim na carreira profissional, não funciona assim. Aí você pode virar, eu conheço um cara que você conhece mas no mundo nós temos 7 milhões de habitantes. Desses 7 milhões aí, vamos botar aí que 2 milhões aí estão trabalhando, 2 bilhões de pessoas estão trabalhando. Desses 2 bilhões de trabalhadores, pouquíssimos vão ser essa classe de que não fez nada e teve um sucesso danado na vida, na carreira, entendeu? A maioria vai ali, ó, prepara o terreno, semeia, rega, cuida e depois colhe, entendeu? Não tem receita de bolo, não tem o passo a passo ali fácil para poder, tipo assim, faça esse treinamento aqui de 30 minutos e seja um profissional, não existe isso, é uma questão de comportamento, de prática, é assim mais ou menos que funciona, foi assim que funcionou comigo e foi assim que aconteceu com muitos que trabalharam comigo e que eu sentei, aqueles que me pediam feedback, eu dava esse feedback que eu estou dando aqui para vocês nessa nossa conversa de hoje. Mas muitos, eu dava um feedback mais, como se diz, mais do feedback do gestor ali. Eu não dava o feedback, tantas vezes, do treinador. Por quê? O treinador, que é o que eu sou hoje, eu treino o cara a ser o melhor naquilo que ele quer ser. É isso que eu faço, eu treino o profissional, explico para ele a metodologia, ensino ele a metodologia que ele tem que colocar em prática ali, os pilares ali, os alicerces que ele precisa trabalhar na carreira dele, acadêmica e profissional, que ele precisa trabalhar para quê? Para ele ter uma base forte e aí ele começar o quê? Aperfeiçoar essas bases através de outras ferramentas, através de clareza, onde ele quer chegar, o planejamento estratégico, como que ele vai chegar e ações. Não adianta só a gente fazer um plano e tudo e não ter ações. É o que muitas vezes falta no profissional, é isso. Ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o caminho que ele tem que seguir, mas ele não tem ação, ele não tem consistência. Então, essa chama dele, essa motivação dele, sabe? Esse propósito dele vai se apagando pelo caminho. Por quê? As ações do desenvolvimento profissional, elas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Muitas vezes, a pessoa olha e fala assim, quando eu terminar meu curso técnico, eu vou conseguir um trabalho muito bom e eu vou ser bom. Aí ele termina o curso técnico lá e vê, ele ainda não é bom. Ele está na mesma ali, ó, ele está um profissional comum.
é um comum dentro da área dele. Eu vou fazer um outro curso, quando eu terminar outro curso eu vou ser bom. Aí ele faz outro curso e vai ver, ele está na mesma. Ele não saiu do lugar, ele continua profissional comum, mediano, medíocre ali dentro da área dele. Enquanto tem muitos outros que você olha assim, você vê a discrepância. Pô, esse cara aqui, ele agrega valor à equipe, ele produz, ele entrega os melhores resultados. E principalmente, as pessoas querem ficar do lado dele. Então essa diferença é grande. E o porquê que isso acontece? Que o profissional sempre acha que quando, o dia que eu conseguir isso, eu melhoro. E ele não melhora. Ele consegue aquilo e não melhora. Porque, na verdade, o que gera essa sensação de que você melhorou é a ação que você tomou para poder melhorar. Dentro da metodologia, por exemplo, do coaching de produtividade, do coaching profissional, que é a área que eu trabalho hoje, depois de muitos anos atuando nessa área de gestão de pessoas dentro da área de engenharia, né, gestão de negócios de pessoas, eu, de tanto observar os comportamentos, os meus comportamentos e de outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que as ações que a gente toma, aquele passo que eu dei à frente, é o que me dá aquela sensação de que eu evoluí. E quando o cara tem aquela sensação de que ele evoluiu, naturalmente, qual é o instinto dele? É em dar mais um passo. E quando ele dá mais um passo, que ele percebe que ele saiu de um ponto e chegou no outro, ele fala assim, opa, eu cresci, eu evoluí. E aí, se torna uma bola de neve. Ele age e ele cresce, ele age e ele cresce. Enquanto o pensamento dos profissionais que não saem do lugar eu vou crescer para depois eu agir. Não tem como a pessoa crescer sem ação. Então, essa é uma diferença básica entre os profissionais que se desenvolvem e os que não desenvolvem com relação ao desenvolvimento dele, o planejamento dele estratégico da carreira dele. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando, e ele dá o primeiro passo e ele tem consistência e ele vai atrás. Essa também é uma das características que distinguem aí um profissional que é bem sucedido e outro que não é. O que acontece muitas vezes, por exemplo, você tem uma turma, por exemplo, você pega uma turma de formandos de tecnólogos de petróleo. Está na moda agora, né? Está em alta, o petróleo está em alta de novo. Em 2021, a tendência é que o petróleo volte a dominar aí a indústria da nossa região, do Brasil, né? Petróleo, mineração. A construção civil tende a estar em alta de novo, agora em 2021, 2022, enfim. Você pega uma turma de profissionais tecnólogos ali de petróleo que estão formando. Dentro dessa turma, você tem diferentes alunos ali formando. Aí, dentro dessa turma, você tem alguns ali que estão aqui estudando, mas já estão o quê? Pesquisando, já estão sintonizados no que está acontecendo lá na indústria que ele pretende entrar ano que vem. O cara tá aqui, falta 2 períodos para terminar o curso, o cara está sintonizado lá. E quando ele está sintonizado lá, ele sabe o quê? Primeiramente, quais são as dores daquele setor, quais são os problemas que o setor enfrenta. Para que isso? Para ele poder criar a janela da oportunidade. O que é a janela da oportunidade? Já que eles estão com esse problema lá no departamento, lá de petróleo, de mineração, construção civil, logística e transporte, agricultura, naval, seja lá qual for o setor. Qual o problema que eles estão enfrentando lá? O problema que eles estão enfrentando lá é a falta de profissionais e recursos na área de desenvolvimento de tecnologia, de TI. Então, o cara está lá fazendo um curso que nem é da área dele de TI. Mas aí, o que ele já busca se inteirar aí? Peraí, o que a minha área pode entregar de soluções para essa área que está enfrentando problemas lá nesse determinado setor. Então ele já busca o quê? Atacar as oportunidades. Um dia desse eu conversei com um rapaz, com um aluno da faculdade de engenharia mecânica, e ele me fez a seguinte pergunta: Pablo, que área você acha que eu devo seguir quando eu formar? Ele está no 9º período. Que área que você acha que eu devo seguir quando eu formar? Eu não tenho essa resposta para dar para ele, mas eu fiz para ele 3 perguntas em que ele achou a resposta. Primeiramente, eu perguntei para ele: você tem disponibilidade, tem interesse, tem alguma coisa contra mudar da sua cidade? Mudar para outra região? Não tem não, posso mudar. Tá, beleza. Você pode mudar para qualquer lugar do país ou você tem uma certa restrição ali? Eu prefiro ficar por aqui, pela região sudeste. Beleza. Perguntei para ele: quais são os setores da indústria que dominam aqui a economia da região sudeste? Pablo, aqui é petróleo, mineração
uma construção civil, algo desse tipo assim. A área de fabricação metalúrgica estava um pouquinho baixa e tal. E o gás, né, cara, a matriz energética, eu perguntei para ele, falei, você sabe alguma coisa sobre a matriz energética do país? Não sei não, então pesquisa lá e vê o que é a tendência. Aí marquei com ele assim, na semana que vem você me liga e a gente bate do papo. Deixei essas 3 perguntas para ele, voltou para a matriz energética vai utilizar do gás natural para abastecer grande parte da região aqui, do norte do estado do Rio. Eu falei, beleza, já tem essa pergunta, né? Então, a matriz é gás, petróleo ou mineração? Qual que é a sua área de expertise? Qual que é o seu talento lá na faculdade? Aí é difícil encontrar essa resposta. Eu sei que é difícil encontrar essa resposta. Não são respostas fáceis de poder dar, mas perguntei para ele, o que você faz com mais facilidade? O que você aprende? Qual disciplina, as disciplinas que você aprende com mais facilidade na faculdade? Ah, Pablo, eu gosto muito da área de termodinâmica, gosto muito da área de tubulações industriais e gosto da área de desenho técnico. Beleza. Você desenha bem um programa de computador, desenha muito bem. Beleza, guarda na manga então essas cartas aí, essas suas 3 cartas. Isso faz parte da metodologia das nossas aulas, sabe, galera? Essas aulas que eu trago aqui para vocês, hoje a gente está ao vivo agora no YouTube, Facebook e Instagram, cara. E vocês são privilegiados em estar aqui, e eu também, em ter a presença de vocês. Então, a gente está nas 3 plataformas e em breve vocês vão ter aí, além de muitos vídeos explicando técnicas mesmo de como buscar as janelas de oportunidade, vocês vão ter também ferramentas para poder fazer isso acontecer. Vou disponibilizar múltiplas ferramentas dentro desses vídeos meus, também vai ter PDF, vai ter outras coisas nos links. O YouTube, ele proporciona essa facilidade para a gente. Nós vamos ter essas ferramentas ali, vou estar disponibilizando para vocês, né? Por quê? Eu saí de lá eu comecei lá atrás, muito tempo atrás, como garçom, em 1993, e hoje nós estamos em 2021, ou seja, eu estou quase beirando 30 anos lá já de luta aí, né, de trabalho, e hoje o quê? Hoje eu atuo como gestor de multinacional, já trabalhei em vários desses países que estão no mapa global aqui atrás, em vários países pelo mundo, já passei por mais de 10. E já tive a oportunidade de aprender 4 idiomas, inglês, francês, espanhol e português. Eu aprendi isso tudo trabalhando com profissionais que foram me ensinando isso. Eu tive o privilégio de trabalhar com muitos profissionais que foram me ensinando isso ao longo da vida. Eu aprendi muita coisa sozinho e agora eu venho fazendo já dos últimos meses para cá, treinamento atrás de treinamento em como passar isso da forma mais fácil possível para os meus alunos. Então, se você tem interesse em mais vídeos como esse, inscreva no nosso canal. Inclusive, eu não pedi nenhum like ainda. Vou pedir um like de uma vez aí. Eu pedi para a galera que está assistindo aí deixar um like e trazer para vocês aqui essas ferramentas. Para quê? Para que vocês comecem também a enxergar que isso é possível. Isso é muito possível. Eu não conheço pessoalmente cada um de vocês que está assistindo aqui hoje, mas eu posso garantir com toda certeza de que você pode evoluir muito mais do que evoluiu até aqui, muito mais. Então, pessoal, como eu atuei em todos os setores e trago essa experiência para cá para você, eu virei para esse rapaz e falei com ele assim, beleza, guarda essas 3 cartas na manga. No nosso próximo encontro, ele falou para mim assim, Pablo, olha só, eu cheguei a uma conclusão. Eu quero trabalhar na área de tubulações industriais, no setor de gás natural. Aí eu falei assim, beleza, como você chegou a essa conclusão? Olha, eu gosto de termodinâmica, gosto da área de tubulações, sou bom para desenhar. Eu falei, opa, para aí, como você acha que você pode atuar agora? Imagina que eu estou te chamando agora para uma entrevista de emprego e você vai começar a trabalhar amanhã na área de tubulação industrial. O que você pode me entregar já a partir de amanhã como um engenheiro mecânico na área de tubulações industriais? O que você pode me entregar amanhã? Obviamente, ele ficou meio paralisado, refletindo sobre... Ele é um aluno ainda, mas esse é o intuito do nosso treinamento. Quando eu dou treinamento presencial para as empresas aqui na nossa região, eu faço o quê? Eu tento
extrair o melhor que eu posso daquela pessoa, mas eu não dou as respostas prontas e mastigadas. Eu levo esse profissional, esse aluno, até ele mesmo encontrar as próprias respostas. Porque quando ele encontra as próprias respostas, aquilo fica mais concreto para ele, fica mais claro para ele. Então, eu fiz essa pergunta e o aluno virou para mim e falou assim: eu tenho algumas habilidades que, se eu fosse trabalhar hoje numa empresa, eu acho que eu conseguiria desenvolver. Eu falei assim: o quê? Um desenho. Por quê? Não, porque lá na faculdade, sempre quando está aproximando o TCC, muitos alunos me procuram para poder fazer o desenho para eles, que eu tenho habilidade no software lá, desenho computadorizado. Ótimo, beleza. Então tá, já que você pode fazer isso, as pessoas te procuram para fazer isso? Procuram. Então tá, então você vai fazer isso a partir de amanhã, mas mesmo como aluno. Mas como, pá? Como que eu vou fazer isso? Eu sou estudante, eu não trabalho em lugar nenhum, não. Então, para isso vai ser o seguinte: você vai se cadastrar em um site de freelances, aí de profissionais freelancers na internet, né? Citei para eles alguns como o Orkana, o 99 Freela, alguns lá. Você vai se cadastrar lá, vai oferecer esse seu serviço de desenho, de projeto, de tudo, para pessoas do Brasil tudo. Elas vão te encontrar lá dentro. E a partir daí você vai fazer o quê? Desenvolver essa habilidade sua de desenhar, você vai conhecer pessoas, vai sentir mais confiante em desenvolver isso. E principalmente, você já vai estar pensando, você vai estar com a mentalidade profissional, a mentalidade de negócios. O valor do seu trabalho, o valor que a pessoa espera de você, o valor que você entrega. Certo? Certo. E hoje em dia ele está aí, é aluno, já vai formar agora no meio do ano, mas já está aí, trabalha, ou seja, ele já é um aluno profissional, ele já atua como engenheiro, ele é aluno, ele já atua. Então esse é o objetivo, certo? Esse é o grande objetivo, é a pessoa começar a viver hoje o profissional que ela quer ser amanhã. Por quê? Quando eu trabalhava de garçom, eu já queria ser o melhor garçom que eu pudesse ser, eu queria ser bom garçom. Por que eu queria ser não um bom, mas um ótimo, excelente garçom? Primeiro motivo, não vou mentir, o primeiro motivo é o quê? Para ganhar a gorjeta do cliente, porque o salário era pouco, mas a gorjeta era boa. Então eu tinha que ser bom garçom, tratar o cliente com respeito, com atenção ali, entregar o melhor que eu pudesse ali, ser um bom ouvinte, ouvir o que ele quer, ouvir, né, quais são as necessidades dele, entregar o melhor produto possível e no final colher o fruto desse atendimento, que era a gorjeta. E aí eu comecei a exercitar em ser bom garçom. E aí eu passei depois para ser o quê? Ajudante de mecânico. Então eu comecei a exercitar a ser um bom ajudante de mecânico. E daí eu passei a ser assistente técnico. Eu fui exercitando como ser bom, um ótimo assistente técnico. Eu virei técnico. Eu nunca paro e falo assim, pô, eu já tô bom demais, eu já tô bom, Porque quando eu paro e falo assim, eu já tô bom, eu fecho os portões do conhecimento para novos aprendizados e os outros que estão na concorrência vão me passando. Então, quando eu era um ótimo técnico, eu falei assim, pô, eu quero ser um ótimo engenheiro. Eu me tornei um ótimo engenheiro, eu quero ser um ótimo gestor. E agora eu quero ser o quê? Um ótimo treinador. Eu quero treinar o melhor possível os profissionais que estão chegando hoje, que estão com um pouco de dificuldade em sair daquela inércia, em dar o primeiro passo para o próximo nível ali de evolução. Então eu quero ser o melhor treinador possível. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente está aqui nessa live, aí, nas 3 plataformas juntos. Então hoje o tema da nossa conversa foi esse: como vivem os profissionais bem-sucedidos. Nós vamos ter aqui praticamente todos os dias, a semana toda, todos os dias esse horário. Como eu não estou na sala de aula, eu vou estar aqui no meu estúdio, fazendo essas lives aqui com vocês. Se você gostou, tem um colega, um amigo, um parente que você acha que está sem saber ainda o que fazer na carreira, né, em que área estudar, em que curso fazer, você vê que a pessoa merece uma oportunidade, que ela merece evoluir, e você quiser encaminhar, né, o link aí do nosso canal para essa pessoa, eu vou ficar muito feliz em poder receber essa pessoa aqui, assim como a gente recebe diariamente, presencialmente, aqui nas redes sociais também. Eu gostaria de receber você aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Eu gostaria de deixar aqui eu vou deixar aqui o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui. Se alguém quiser me fazer qualquer pergunta ou quiser participar comigo aqui no Instagram ou em outra plataforma
me fazer qualquer pergunta, é só acionar aí que eu vou deixar 5 minutinhos aberto aí. Caso ninguém esteja disposto hoje a fazer esse bate-papo, não tem problema. Em todas as lives eu sempre convido no final alguém para conversar comigo, para bater um papo, para de repente me fazer qualquer pergunta, seja qual ela for dentro dessa área de profissional e financeira, né? No nosso canal a gente ensina também como gerar renda extra. Esse exemplo do menino que já está gerando renda extra, ele é aluno ainda, a gente vai dar vários aqui, várias formas a pessoa tem de ganhar dinheiro da casa dela, sentado, sem ter que sacrificar nenhuma outra área da vida dela. Isso aqui a gente trata no canal também, beleza? Obrigado mais uma vez, uma boa noite, a gente se vê aí nas próximas aí, tamo junto, brigadão, até mais.